Olá, meu nome é Gabriela Souza e hoje eu vou apresentar para vocês o meu trabalho de conclusão de curso, intitulado como Tratamento Cirúrgico de uma Oclusão de Classe 2 associada à discopexia bilateral da articulação temporomandibular. Um relato de caso discutido, tendo eu como autora e tendo sido orientada pela professora e mestre Neyana Carolina Rios Ribeiro e co-orientada pelo professor Dr. Eduardo Zobel. Declaro que esta apresentação não possui nenhum tipo de conflito de interesse e que o termo de consentimento foi preenchido e as imagens foram autorizadas pelo paciente. Este relato de caso ele foi aprovado junto ao Comitê de Ética em Pesquisa sob o protocolo de submissão do CAI que está na tela. Bom, mas o que é uma maloclusão? A maloclusão é um termo utilizado para designar casos de um mau posicionamento dentário e ou esquelético, que pode comprometer tanto a função quanto a estética do paciente. Esse termo ele foi criado pelo ortodontista Edward Halley Engel, onde ele dividiu as maloclusões em três classes principais, sendo elas classe 1, conhecida como neutrooclusão, classe 2, conhecida como distoclusão, e classe 3, conhecida como mesioclusão. A classe 2 ela é caracterizada por uma retrusão mandibular, ou seja, uma relação distal da mandíbula com a maxila. Além disso, os fatores etiológicos da maloclusão podem ser fatores congênitos e ou adquiridos. E o seu tratamento ele vai depender do grau de severidade da maloclusão daquele paciente e ou da idade do paciente. Entre os tratamentos, nós temos a ortodontia interceptativa e a ortodontia fixa. E em casos complexos, a gente pode associar a ortodontia fixa com a cirurgia ortognática, que é um procedimento indicado para a correção dessas deformidades entofaciais, visando restabelecer a simetria facial e a relação maxilomandibular de forma funcional e estética, através de técnicas de osteotomia com a fixação de placas e parafusos, como essa observada nesta imagem. Embora a cirurgia ortognática ela promova a correção da maloclusão, ela pode não eliminar disfunções e sintomas já coexistentes na articulação daquele paciente. Em alguns casos, pode ser necessário a gente abordar a articulação, por exemplo, em um caso onde o paciente já tinha um deslocamento de disco ali. Então, entre as abordagens mais comuns, a gente tem a artroscopia e a discopexia. A artroscopia é uma técnica minimamente invasiva, já a discopexia é uma cirurgia aberta para reposicionar o disco articular através da fixação do disco com parafuso ou âncoras de titânio. Na discopexia, por ela ser uma técnica aberta, a gente tem uma maior visualização da área, ou seja, a gente tem uma maior previsibilidade dos movimentos. O objetivo, então, desse trabalho é apresentar um caso clínico de uma oclusão de classe 2 de uma paciente de 18 anos submetida à cirurgia ortognática associada à discopexia bilateral da articulação temporomandibular, com a finalidade de reposicionar os seus discos articulares, melhorar sua oclusão e, consequentemente, a sua protusão mandibular. Em agosto de 2020, a paciente compareceu ao consultório odontológico, onde foi feita uma anamnese completa. Paciente do sexo feminino, 18 anos, leucoderma, asa 1, já estava em preparação ortodôntica há aproximadamente 3 anos, ou seja, ela já estava no processo de descompensação ortodôntica para a cirurgia ortognática. A queixa principal da paciente era sua insatisfação com a estética facial, a dificuldade de selamento labial, o que levava a roncos noturnos, bem característicos de uma paciente respiradora bucal. Além disso, ela também relatava desconforto e dores na região temporomandibular. A gente tem toda a documentação dessa paciente. Ela foi uma paciente com um caso complexo. Ela iniciou o tratamento aos 8 anos, em 2010, tentando corrigir essas discrepâncias durante o desenvolvimento dos maxilares, porém foi uma abordagem que não foi efetiva, porque na época ela não foi corretamente diagnosticada, então não foi efetiva para a correção da maloclusão que ela tinha. O legal da gente ter toda essa documentação é que a gente consegue traçar essa linha do tempo e aí ver o desenvolvimento natural dos maxilares dela dos 8 aos 18 anos. Infelizmente, a gente consegue ver que aos 18 anos ainda era um desenvolvimento insuficiente. A gente consegue ver que ela tinha um rosto dólico-cefálico, um perfil alongado, convexo, além do retrognatismo acentuado desde pequena, o que é característico de um paciente respirador bucal, com uma face cansada, um aspecto de cansado.
Foi feito o exame clínico e avaliação articular para definir o plano de tratamento. Com isso, foi observado uma série de desarmonias faciais e problemas articulares, entre eles a hipomobilidade dos côndilos, estalos na articulação, a altura facial anterior e inferior aumentada, dificuldade na fonação e na abertura de boca, ressecamento labial por conta do não selamento labial constante, deglutição atípica e lábios hipotônicos. Essas foram as fotos extraorais feitas para traçar o planejamento cirúrgico da paciente, as intraorais também, que foram extremamente importantes. Para realizar a cirurgia ortognática, foram solicitadas uma série de radiografias de face, tanto em norma frontal quanto em norma lateral, entre elas a radiografia panorâmica, a teleperfil e a telefrontal, e a tomografia e a ressonância magnética da articulação temporomandibular. Gomes e Rossini, entre outros artigos que eu trago no meu trabalho, destacam a importância da gente avaliar o paciente como um todo, ou seja, é imprescindível avaliar a articulação temporomandibular antes de abordar o paciente através de uma cirurgia ortognática, para a gente saber se deve ou não abordar essa articulação simultaneamente ou antes da cirurgia ortognática. No pré-operatório, também foi realizada a análise facial e a análise cefalométrica. Além disso, foi feita a avaliação de todos os exames de imagem que eu mostrei mais à frente. Foi feito o traçado predictivo e a prescrição medicamentosa, que incluía a arnica, que é um anti-inflamatório natural, o Etna, que é importante em casos de parestesia, a vitamina C, que além de ajudar a fortalecer o sistema imunológico da paciente, também ajuda no processo de produção de colágeno, o que consequentemente futuramente irá ajudar no processo de cicatrização, e o complexo B, que também é importante para essa estimulação neurosensorial da paciente. O diagnóstico realmente foi de transtorno no desenvolvimento dos maxilares e da articulação temporomandibular, que ficou evidente depois da análise dos exames de imagem. Na articulação do lado direito, foi visualizada uma limitação da largura do côndilo e um deslocamento de disco com redução, e do lado esquerdo também foi avaliado e visualizada essa limitação da largura dos côndilos, porém foi visto um deslocamento de disco sem redução. Também foi feita a análise de traçado e o traçado predictivo, onde ofereceu uma previsibilidade dos movimentos maxilomandibulares que iriam ocorrer durante a cirurgia ortognática. Muito se discute na literatura acerca da abordagem cirúrgica simultânea. Estudos realizados, por exemplo, como esse de Larry M. Wolford, em 2015, indicam que a combinação da cirurgia ortognática com a discopexia pode sim resultar em uma redução significativa dos sintomas de DTM e melhora da função mastigatória. Porém, outros artigos trazem evidências que pacientes voltaram a ter sintomatologia ou até outros sintomas após a realização da cirurgia simultânea, o que destaca a complexidade e o risco desse tipo de tratamento. A gente consegue ver nas imagens da paciente que ela não apresentava desgaste ósseo. Apenas na ressonância magnética a gente avalia o deslocamento de disco. Porém, na tomografia a gente não vê desgaste ósseo. Então, por que abordar a articulação simultaneamente à cirurgia ortognática? Ou até mesmo antes, se fosse o caso? Além da paciente ela já ter uma sintomatologia e ter o deslocamento de disco, o avanço mandibular durante a cirurgia ortognática poderia intensificar a carga sobre as estruturas articulares. Então, a discopexia, ela visa assegurar a estabilidade do disco e promover um ambiente favorável para a recuperação no pós-operatório e a manutenção da saúde articular a longo prazo. Com isso, a paciente foi submetida à cirurgia sob anestesia geral através da intubação nasotraqueal. A cirurgia ela foi iniciada através da discopexia bilateral da articulação temporomandibular, que é uma técnica popularizada por Larry M. Wolford, onde foi feito um acesso endaural na região de tragos. Foi feita uma incisão de 3 milímetros. Após a incisão, foi feito o descolamento mucoperiosteal para remoção de parte do tecido retrodiscal. A gente consegue ver bem nessas imagens, onde o disco ele foi pinçado e uma parte do tecido retrodiscal ela é removida para que posteriormente pudesse fixar esse disco na cabeça do côndilo através de uma âncora Sartori de 2 milímetros
e também esse disco ele foi suturado na região posterior da cabeça do coxo. Após a cirurgia, foi feita testes de movimentação da mandíbula para verificar a funcionalidade e a estabilidade da articulação. Já a cirurgia ortognática foi optado pela técnica de osteotomia sagital bilateral do ramo da mandíbula, que é uma técnica descrita por Obergase e Trauner em 1957 e posteriormente modificada por Dal Ponte e outros. É uma técnica muito utilizada, de primeira escolha, na maioria dos cirurgiões bucomaxilofaciais. Além disso, também foi utilizada em conjunto a mentoplastia, que é uma técnica popularizada por Converse e Woodsmith para a correção de deformidades funcionais e estéticas no terço inferior da face. Após a finalização da cirurgia articular, foi feita a cirurgia de avanço mandibular e de mento. Foi feito bloqueio intermaxilar com fio ortodôntico, incisão do tipo Obergase em vestíbulo bucal. Depois foi feita a osteotomia sagital bilateral com um avanço de 3 milímetros dos dois lados da mandíbula. Na região de mento foi feita a redução da altura facial anterior e inferior, onde foi removida uma fatia de 3 milímetros de osso, mais o avanço de 4 milímetros de mento. Após a finalização das osteotomias, foi feita a aplicação de enxerto Bayes large e depois foi colocado o splint para estabelecer a correta oclusão e, posteriormente, fixar os ossos através da fixação interna rígida, com duas placas retas de 2 milímetros em cada lado da mandíbula e parafusos monocorticais, uma placa de Paulus na região de sínfise e um parafuso bicortical para estabilização do mento. Ao todo, foram 23 parafusos que a gente consegue visualizar nessa tomografia feita no pós-operatório no próprio hospital, um dia após a cirurgia, onde a gente consegue ver que os ossos estavam bem reposicionados e a gente consegue ver nessa tomografia a técnica, né? O que é muito legal, a gente consegue ver bem aqui nessa imagem de perfil a osteotomia sagital bilateral do ramo da mandíbula e nessa imagem de perfil de frente a gente consegue ver a mentoplastia. Na radiografia panorâmica, a gente consegue ver as placas e os parafusos. E no pós-operatório, a prescrição medicamentosa constituiu-se de analgésicos, anti-inflamatórios, medicamento para náusea e lubrificante labial, além do medicamento para trombose. Além disso, a paciente, com 2 dias de pós-operatório, ela já foi encaminhada para a fisioterapia, o que foi fundamental para um pós-operatório excelente que ela teve. Com 2 dias, ela já iniciou a fisio com drenagem e ozonioterapia na região auricular para ajudar na oxigenação da região e, consequentemente, ajudar no processo de recuperação e cicatrização. Além disso, o laser é super importante na biomodulação, o que ajuda no processo de volta da parte da inervação. A aplicação de B12 e Etna, que também são fundamentais para casos de parestesia. Magalhães, Silva, Marcião, entre outros artigos que eu cito no meu trabalho, falam sobre a importância desse manejo integrado e bem planejado, e que é ele sim que vai proporcionar resultados duradouros para o paciente. O tempo de acompanhamento da paciente foi de 4 anos e durante esse período ela não apresentou nenhuma complicação ou sequelas. Aqui são as imagens do pós-operatório de 3 dias, onde ela já fazia o uso dos tapes. Uma semana, 15 dias, e o resultado final, que é um sorriso harmônico, um perfil mais reto e qualidade de vida, né? Eu sou a paciente e eu fico muito feliz de trazer o meu caso aqui para vocês. Esse é o meu antes e depois. Hoje eu respiro melhor, hoje eu mastigo melhor e, consequentemente, eu durmo melhor e eu tenho uma qualidade de vida muito melhor, uma qualidade de vida que eu nem sabia que eu poderia ter. Então, essa cirurgia, quando bem indicada e quando bem realizada, traz resultados duradouros que com certeza mudam a vida de uma pessoa. Então, eu adoro falar do meu caso, eu adoro desmistificar o meu caso, porque a gente sabe que a cirurgia ortognática tem um pós-operatório muito difícil, mas através desse tratamento multidisciplinar, a gente pode oferecer conforto ao paciente e um pós-operatório muito mais tranquilo. Obrigada!
Essas são as minhas referências.